Como é estranha a África, pensou o rapaz. Estava sentado numa espécie de bar, igual a outros bares que ele havia encontrado nas ruelas estreitas da cidade. Algumas pessoas fumavam um cachimbo gigante que era passado de boca em boca. Em poucas horas havia visto homens de mão dadas, mulheres com o rosto coberto e sacerdotes que subiam em longas torres e começavam a cantar, enquanto todos à sua volta se ajoelhavam e batiam com a cabeça no solo. Coisa de fiéis, disse para si mesmo. Quando criança, via sempre na igreja da sua aldeia uma imagem de São Santiago Matamouros, em seu cavalo branco, com a espada desembainhada e figuras como aquelas debaixo de seus pés. O rapaz sentia-se mal e terrivelmente só. Os infiéis tinham um olhar sinistro. Além disso, na pressa de viajar, ele havia se esquecido de um detalhe, um único detalhe, que podia afastá-lo do seu tesouro por muito tempo. Naquele país, todos falavam árabe. O dono do bar se aproximou e o rapaz apontou para uma bebida que tinha sido servida em outra mesa. Era um chá amargo. O rapaz preferia beber vinho, mas não devia preocupar-se com isso agora. Tinha que pensar apenas no seu tesouro e a maneira de consegui-lo. A venda das ovelhas lhe havia deixado com bastante dinheiro no bolso, e o rapaz sabia que o dinheiro era mágico. Com ele, ninguém jamais está sozinho. Daqui a pouco, talvez em alguns dias, estaria junto das pirâmides. Um velho, com todo aquele ouro no peito, não precisava mentir para ganhar 6 ovelhas. O velho lhe havia falado de sinais enquanto atravessava o mar. Ele havia pensado nos sinais. Sim, sabia do que ele estava falando. Durante o tempo em que estivera nos campos de Andaluzia, havia se acostumado a ler na terra e nos céus as condições do caminho que devia seguir. Aprendera que certo pássaro indicava uma cobra por perto e que determinado arbusto era sinal de que água daqui a alguns quilômetros. As ovelhas lhe haviam ensinado isto. Se Deus conduz tão bem as ovelhas, também conduzirá o homem. Refletiu e ficou mais tranquilo. O chá parecia menos amargo. Quem é você? Ouviu uma voz em espanhol. O rapaz ficou imensamente aliviado. Estava pensando em sinais e alguém tinha aparecido. Como você fala espanhol? Perguntou. O recém-chegado era um rapaz vestido à maneira dos ocidentais, mas a cor da sua pele indicava que devia ser daquela cidade. Tinha mais ou menos sua altura e sua idade. Quase todo mundo aqui fala espanhol. Estamos a apenas 2 horas da Espanha. Sente-se e peça alguma coisa por minha conta, disse o rapaz, e peça um vinho para mim. Detesto esse chá. Não há vinho no país, disse o recém-chegado. A religião não permite. O rapaz disse então que precisava chegar até as pirâmides, que ia falando do tesouro, mas resolveu ficar calado. Quase ia falando do tesouro, mas resolveu ficar calado, senão era bem capaz do árabe querer uma parte para levá-lo até lá. Lembrou-se do que o velho lhe dissera a respeito das ofertas. Gostaria que me levasse até lá, se puder. Posso lhe pagar como guia. Você tem ideia de como chegar até lá? O rapaz reparou que o dono do bar estava por perto, ouvindo atentamente a conversa. Sentia-se incomodado com a presença dele, mas tinha encontrado guia e não ia perder essa oportunidade. Você tem que atravessar todo o deserto do Saara, disse o recém-chegado, e para isso precisamos de dinheiro. Quero saber se você tem dinheiro suficiente. O rapaz achou estranha a pergunta, mas confiava no velho, e o velho lhe falara que quando se quer uma coisa, o universo sempre conspira a favor. Tirou seu dinheiro do bolso e mostrou ao recém-chegado. O dono do bar aproximou-se e olhou também. Os dois trocaram algumas palavras em árabe. O dono do bar parecia irritado. Vamos embora, disse o rapaz recém-chegado.
Ele não quer que continuemos aqui. O rapaz ficou aliviado. Levantou-se para pagar a conta, mas o dono o agarrou e começou a falar sem parar. O rapaz era forte, mas estava numa terra estrangeira. Foi seu novo amigo que empurrou o dono para o lado e puxou o rapaz para fora. Ele queria seu dinheiro, disse. Tanger não é igual ao resto da África. Estamos no porto e os portos têm sempre muitos ladrões. Ele podia confiar em seu novo amigo. Tinha lhe ajudado numa situação crítica. Tirou o dinheiro do bolso e contou. Podemos chegar amanhã nas pirâmides, disse o outro, pegando o dinheiro. Mas preciso comprar 2 camelos. Saíram andando pelas ruas estreitas de Tanger. Em todo canto haviam barracas de coisas para vender. Chegaram, enfim, em meio a uma grande praça onde funcionava o mercado. Haviam milhares de pessoas discutindo, vendendo, comprando hortaliças misturadas com adagas, tapetes junto com todo tipo de cachimbos. Mas o rapaz não tirava o olho de seu novo amigo. Afinal de contas, ele estava com todo o seu dinheiro nas mãos. Pensou em pedi-lo de volta, mas achou que seria indelicado. Ele não conhecia o costume das terras estranhas que estava pisando. Basta vigiá-lo, disse para si mesmo. Era mais forte que o outro. De repente, no meio de toda aquela confusão, estava a mais bela espada que seus olhos já haviam visto. A bainha era prateada e o cabo negro cravejado de pedras. O rapaz prometeu a si mesmo que quando voltasse do Egito ia comprar aquela espada. Pergunte ao dono da barraca quanto custa, disse ele ao amigo. Mas percebeu que tinha ficado 2 segundos distraído olhando a espada. Seu coração ficou pequeno, como se o seu peito tivesse subitamente encolhido. Teve medo de olhar para o lado porque sabia o que ia encontrar. Os olhos continuaram fixos na bela espada por mais alguns momentos, até que o rapaz tomou coragem e se virou. Em volta dele, o mercado, as pessoas indo e vindo, gritando e comprando, os tapetes misturados com avelãs, as alfaces junto às bandejas de cobre, os homens de mão dadas pelas ruas, as mulheres de véu, o cheiro de comida estranha e em nenhum lugar, mas em nenhum lugar mesmo, o rosto de seu companheiro. O rapaz ainda quis pensar que haviam se perdido por acaso. Resolveu ficar ali mesmo, esperando que o outro voltasse. Pouco tempo depois, um sujeito subiu numa daquelas torres e começou a cantar. Todas as pessoas ajoelharam-se no chão, bateram com a cabeça no solo e cantaram também. Depois, como um bando de formigas trabalhadoras, desfizeram as barracas e foram embora. O sol começou a ir embora também. O rapaz olhou o sol durante muito tempo, até que ele se escondeu atrás das casas brancas que davam uma volta na praça. Lembrou-se que quando aquele sol nascera de manhã, ele estava em outro continente, era um pastor, tinha 60 ovelhas e o encontro marcado com uma moça. De manhã, ele sabia que tudo iria acontecer enquanto andava pelos campos. Entretanto, agora que o sol se escondia, ele estava num país diferente, um estranho numa terra estranha, onde nem sequer podia entender a língua que falavam. Já não era um pastor e não tinha mais nada na vida, nem mesmo dinheiro para voltar e começar tudo de novo. Tudo isso entre o nascente e o poente do mesmo sol, pensou o rapaz, e sentiu pena de si mesmo, porque às vezes as coisas mudam na vida, no espaço, de um simples grito, antes que as pessoas possam se acostumar com elas. Tinha vergonha de chorar, jamais havia chorado na frente de suas próprias ovelhas. Entretanto, o mercado estava vazio e ele estava longe da pátria. O rapaz chorou. Chorou porque Deus era injusto e retribuía dessa maneira as pessoas que acreditavam em seus próprios sonhos. Quando eu estava com as ovelhas, eu era feliz e espalhava sempre felicidade à minha volta. As pessoas me viam chegar e me recebiam bem, mas agora estou triste e infeliz. O que farei? Vou ser mais amargo e não vou confiar nas pessoas porque uma pessoa me traiu.
Vou odiar aqueles que encontraram tesouros escondidos, porque eu não encontrei o meu, e vou sempre procurar manter o pouco que tenho, porque sou pequeno demais para abraçar o mundo. Abriu seu alforge para ver o que tinha lá dentro. Talvez tivesse sobrado alguma coisa do sanduíche que havia comido no barco, mas só encontrou o livro grosso, o casaco e as 2 pedras que o velho lhe dera. Ao olhar as pedras, sentiu uma imensa sensação de alívio. Tinha trocado 6 ovelhas por 2 pedras preciosas, saídas de um peitoral de ouro. Podia vender as pedras e comprar a passagem de volta. Agora serei mais esperto, pensou o rapaz, tirando as pedras do alforge para escondê-las dentro do bolso. Ali era um porto e esta era a única verdade que aquele homem lhe dissera. Um porto está sempre cheio de ladrões. Agora entendia também o desespero do dono do bar. Estava tentando dizer-lhe para não confiar naquele homem. Sou como todas as pessoas, vejo o mundo de maneira que desejava que as coisas acontecessem e não da maneira que as coisas acontecem. Ficou olhando as pedras, tocou com cuidado cada uma, sentindo a temperatura e a superfície lisa. Eles eram seu tesouro. O simples toque das pedras lhe deu mais tranquilidade. Elas lhes lembravam do velho. Quando você quer uma coisa, todo o universo conspira para que possa consegui-la, dissera-lhe o velho. Queria entender como aquilo podia ser verdade. Estava ali no mercado vazio, sem um centavo no bolso e sem ovelhas para guardar aquela noite. Mas as pedras eram uma prova de que tinha encontrado um rei que sabia a sua história, sabia da arma do seu pai e da sua primeira experiência sexual. As pedras servem para adivinhação, chamam-se Urim e Tumim. O rapaz colocou de novo as pedras dentro do saco e resolveu experimentar. O velho havia falado que fizesse perguntas claras, porque as pedras só serviam para quem sabe o que quer. O rapaz então perguntou se a bênção do velho continuava ainda com ele. Tirou uma das pedras, era sim. Vou encontrar meu tesouro? Perguntou o rapaz. Enfiou a mão no alforge e ia pegando uma das pedras quando ambas escorregaram por buraco no tecido. O rapaz nunca havia percebido que seu alforge estava rasgado. Abaixou-se para pegar o urim e o tumim e colocá-los de novo dentro do saco. Ao vê-las no chão, porém, uma outra frase surgiu em sua cabeça. Aprenda a respeitar e seguir os sinais, havia falado o velho rei. Um sinal? O rapaz riu para si mesmo. Depois apanhou as 2 pedras no chão e as recolocou no alforge. Não pensava costurar o buraco. As pedras poderiam escapar por ali sempre que desejassem. Ele havia entendido que certas coisas a gente não devia perguntar para não fugir do próprio destino. Prometi tomar minhas próprias decisões, disse para si mesmo, mas as pedras tinham dito que o velho continuava com ele e isso lhe deu mais confiança. Olhou de novo para o mercado vazio e não sentiu o desespero de antes. Não era um mundo estranho, era um mundo novo. Pois, afinal de contas, tudo o que ele queria era exatamente isso, conhecer novos mundos, mesmo que ele jamais chegasse até as pirâmides. Ele já tinha ido muito mais longe do que qualquer pastor que conhecia. Ah, se eles soubessem que apenas 2 horas de barco existem tantas coisas diferentes. O mundo novo aparecia na sua frente, sob a forma de um mercado vazio, mas ele já vira aquele mercado cheio de vida e nunca mais ia se esquecer. Lembrou-se da espada. Foi um preço caro contemplá-la. Lembrou-se da espada. Foi um preço caro contemplá-la um pouco, mas também nunca tinha visto nada igual antes.
Sentiu de repente que ele podia olhar o mundo como uma pobre vítima de um ladrão ou como um aventureiro em busca de um tesouro. Sou um aventureiro em busca de um tesouro, pensou antes de cair exausto no sono. Acordou com um sujeito lhe cutucando. Tinha dormido no meio do mercado e a vida daquela praça estava prestes a recomeçar de novo. Olhou em volta procurando suas ovelhas e percebeu que estava em outro mundo. Ao invés de sentir-se triste, ficou feliz. Não tinha mais que seguir em busca de água e comida. Podia seguir em busca de um tesouro. Não tinha um centavo no bolso, mas tinha fé na vida. Havia escolhido na noite anterior ser um aventureiro igual aos personagens dos livros que costumava ler. Começou a andar sem pressa pela praça. Os marcadores colocaram em pé suas barracas. Ajudou um doceiro a montar a sua. Havia um sorriso diferente no rosto daquele doceiro. Estava alegre, desperto para a vida, pronto para começar um bom dia de trabalho. Era um sorriso que lembrava alguma coisa do velho, aquele velho e misterioso rei que havia conhecido. Esse doceiro não está fazendo doces porque quer viajar ou porque quer casar com a filha de um comerciante. Esse doceiro não está fazendo doces porque quer viajar ou porque quer casar com a filha de um comerciante. Esse doceiro faz doce porque gosta disso, pensou o rapaz, e notou que podia fazer a mesma coisa que o velho. Saber se uma pessoa está próxima ou distante de sua lenda pessoal. Só em olhar para ela. É fácil e eu nunca havia percebido isso. Quando acabaram de montar a barraca, o doceiro lhe estendeu o primeiro doce que havia feito. O rapaz comeu satisfeito, agradeceu e seguiu seu caminho. Quando já havia se afastado um pouco, lembrou-se que a barraca havia sido montada com uma pessoa falando árabe e a outra espanhol, e tinha se entendido perfeitamente. Existe uma língua que está além das palavras, pensou o rapaz. Eu já experimentei isso com as ovelhas e agora estou experimentando isso com os homens. Estava aprendendo várias coisas novas, coisas que ele já havia experimentado e que, no entanto, eram novas, porque tinham passado por ele sem que tivesse percebido. E não tinha percebido, porque estava acostumado com elas. Se eu aprender a decifrar essa linguagem sem palavras, eu vou conseguir decifrar o mundo. Tudo é uma coisa só, falara o velho. Resolveu andar sem pressa e sem ansiedade pelas pequenas ruas de Tanger. Só desta maneira ia conseguir perceber os sinais. E isso exigia muita paciência. Mas esta é a primeira virtude que um pastor aprende. Mais uma vez, percebeu que estava aplicando naquele mundo estranho as mesmas lições que suas ovelhas lhe ensinavam. Tudo é uma coisa só, havia falado o velho. O mercador de cristais viu o dia nascer e sentiu a mesma angústia que experimentava todas as manhãs. Estava há quase 30 anos naquele mesmo lugar. Uma loja há quase 30 anos naquele mesmo lugar, no alto de uma ladeira, onde raramente passava um comprador. Agora era tarde para mudar qualquer coisa. Tudo que havia aprendido na vida era vender e comprar cristais. Houve um tempo em que muita gente conhecia sua loja. Mercadores árabes, geólogos, franceses e ingleses, soldados alemães, sempre com dinheiro no bolso. Naquela época era uma grande aventura vender cristais e ele pensava como ia ficar rico e como ia ter belas mulheres em sua velhice. Depois o tempo foi passando e a cidade também. Celta cresceu mais que Tanger e o comércio mudou de rumo. Os vizinhos mudaram-se e ficaram apenas algumas lojas na ladeira. Ninguém ia subir uma ladeira por causa de umas poucas lojas. Mas o mercador de cristais não tinha escolha. Tinha vivido 30 anos da sua vida comprando e vendendo peças de cristal e agora era tarde demais para mudar de rumo.
Durante a manhã inteira ficou olhando o pequeno movimento da rua. Fazia aquilo há anos e já sabia o horário de cada pessoa. Quando faltavam alguns minutos para o almoço, um rapaz estrangeiro parou diante de sua vitrine. Estava vestido normalmente, mas os olhos experimentados do mercador de cristais concluíram que ele não tinha dinheiro. Mesmo assim, resolveu entrar e esperar alguns instantes até que o rapaz fosse embora. Havia um cartaz na porta dizendo que ali se falavam várias línguas. O rapaz viu um homem aparecer atrás do balcão. Posso limpar esses vasos se você quiser, disse o rapaz. Assim como eles estão, nenhum comprador vai querer comprar. O homem olhou sem dizer nada. Em troca, você me paga um prato de comida. O homem continuou em silêncio e o rapaz sentiu que precisava tomar uma decisão. Dentro de seu alforje havia o casaco. Não ia precisar mais dele no deserto. Tirou o casaco e começou a limpar os vasos. Durante meia hora limpou todos os vasos da vitrine. Nesse meio tempo entraram dois fregueses e compraram cristais do homem. Quando acabou de limpar tudo, ele pediu ao homem um prato de comida. Vamos comer, disse o mercador de cristais. Colocou uma tabuleta na porta e foram até um minúsculo bar no alto da ladeira. Assim que sentaram na única mesa existente, o mercador sorriu. Não era preciso limpar nada, disse. A lei do Alcorão obriga a dar de comer a quem tem fome. Então por que me deixou fazer isso? Perguntou o rapaz. Porque os cristais estavam sujos. E tanto você como eu precisávamos limpar as cabeças dos maus pensamentos. Quando acabaram de comer, o mercador virou-se para o rapaz. Queria que você trabalhasse na minha loja. Hoje entraram 2 fregueses enquanto você limpava os vasos. E isso é um bom sinal. As pessoas falam muito em sinais, pensou o pastor, mas não percebem o que estão dizendo. Da mesma maneira que eu não percebia que há muitos anos falava com minhas ovelhas em uma linguagem sem palavras. Quer trabalhar para mim? Insistiu o mercador. Posso trabalhar o resto do dia, respondeu o rapaz. Limparei até a madrugada todos os cristais da loja. Em troca, preciso de dinheiro para estar amanhã no Egito. O velho riu de novo. Mesmo que você limpasse meus cristais durante um ano inteiro, mesmo que você ganhasse uma boa comissão de vendas em cada um deles, ainda ia ter que arranjar dinheiro emprestado para ir ao Egito. Existem milhares de quilômetros de deserto entre Tânger e as pirâmides. Houve um momento de silêncio tão grande que a cidade parecia ter adormecido. Já não haviam mais os bazares, as discussões dos mercadores, os homens que subiam em minaretes e cantavam, as belas espadas com seus punhos cravejados. Já não havia mais a esperança e a aventura, velhos reis e lendas pessoais, o tesouro e as pirâmides. Era como se todo mundo estivesse quieto, porque a alma do rapaz estava em silêncio. Não havia nem dor, nem sofrimento, nem decepção. Apenas o olhar vazio através da pequena porta do bar e uma vontade imensa de morrer, de que tudo acabasse para sempre naquele minuto. O mercador olhou espantado para o rapaz. Era como se toda a alegria que tinha visto aquela manhã houvesse subitamente desaparecido. Posso lhe dar dinheiro para voltar à sua terra, meu filho, disse o mercador de cristais. O rapaz continuou em silêncio. Depois levantou-se, ajeitou as roupas e pegou o seu alforje. Vou trabalhar com o senhor, disse. E depois de outro silêncio demorado, concluiu. Preciso de dinheiro para comprar algumas ovelhas. Segunda parte. Há quase um mês, o rapaz estava trabalhando para o mercador de cristais e não era exatamente o tipo de emprego que lhe fazia feliz. O mercador passava o dia inteiro resmungando atrás do balcão, pedindo que tomasse cuidado com suas peças, que não deixasse quebrar nada, mas continuava no emprego porque o mercador era um velho rabugento.
O mercador era um velho rabugento, mas não era injusto. O rapaz recebia uma boa comissão em cada peça vendida e já havia conseguido juntar algum dinheiro. Naquela manhã havia feito certos cálculos. Se continuasse a trabalhar todos os dias como estava trabalhando, ia precisar de um ano inteiro para poder comprar algumas ovelhas. Gostaria de fazer uma estante para os cristais, disse o rapaz ao mercador. Ela pode ser colocada do lado de fora e atrair quem está passando lá embaixo da ladeira. Nunca vi uma estante antes, respondeu o mercador. As pessoas passam e esbarram, os cristais se quebram. Quando eu andava pelo campo com as ovelhas, elas podiam morrer se encontrassem uma cobra, mas isso faz parte da vida das ovelhas e dos pastores. O mercador atendeu um freguês que desejava 3 vasos de cristal. Estava vendendo melhor do que nunca, como se o mundo tivesse voltado no tempo, para a época em que a rua era uma das principais atrações de Tanger. O movimento já melhorou bastante, disse ao rapaz, quando o freguês saiu. O dinheiro permite que eu viva melhor e lhe devolverá as suas ovelhas em pouco tempo. Para que exigir mais da vida? Porque temos que seguir os sinais, falou o rapaz, quase sem querer, e arrependeu-se do que dissera, porque o mercador nunca havia encontrado um rei. Chama-se princípio favorável, sorte de principiante, porque a vida quer que você viva sua lenda pessoal, falara o velho. O mercador, entretanto, estava entendendo o que o rapaz falava. A simples presença dele na loja era um sinal, e com o passar dos dias, com o dinheiro entrando no caixa, ele não estava arrependido de haver contratado o espanhol. Mesmo que o rapaz estivesse ganhando mais do que devia, como ele sempre havia achado que as vendas não mudavam mais, tinha oferecido uma comissão alta e sua intuição dizia que em breve o garoto estaria de volta às suas ovelhas. Por que você queria conhecer as pirâmides? Perguntou para mudar de assunto da estante. Porque sempre me falaram nelas, disse o rapaz, evitando falar no seu sonho. Agora o tesouro era uma lembrança sempre dolorosa e o rapaz evitava pensar nisso. Eu não conheço ninguém aqui que queira atravessar o deserto só para conhecer as pirâmides, disse o mercador. São apenas um monte de pedras. Você pode construir uma no seu quintal. Você nunca teve sonhos de viajar, disse o rapaz, atendendo mais um freguês que entrava na loja. 2 dias depois, o velho procurou o rapaz para falar da estante. Não gosto de mudanças, disse o mercador. Nem eu, nem você somos como o Hassan, o rico comerciante. Se ele erra numa compra, isso não afeta muito, mas nós dois temos sempre que conviver com nossos erros. É verdade, pensou o rapaz. Para que você quer a estante? Disse o mercador. Quero voltar mais rápido para minhas ovelhas. Temos que aproveitar quando a sorte está do nosso lado. Temos que aproveitar quando a sorte está do nosso lado e fazer tudo para ajudá-la da mesma maneira que ela está nos ajudando. Chama-se princípio favorável ou sorte de principiante. O velho ficou calado por algum tempo. Depois disse: o profeta nos deu o Alcorão e nos deixou apenas 5 obrigações para serem seguidas em nossa existência. A mais importante é a seguinte: só existe um Deus. As outras são rezar 5 vezes por dia, fazer jejum no mês de Ramadã, fazer caridade com os pobres. Parou de falar, seus olhos ficaram cheios de água ao falar do profeta. Era um homem fervoroso e, mesmo com toda a sua impaciência, procurava viver sua vida de acordo com a lei muçulmana. E qual a 5ª obrigação? Perguntou o rapaz. Há 2 dias atrás você disse que eu nunca tive sonhos de viajar, respondeu o mercador. A 5ª obrigação de todo muçulmano é uma viagem. Devemos ir, pelo menos uma vez na vida,
a cidade sagrada de Meca. Meca é muito mais longe que as pirâmides. Quando eu era jovem, preferi juntar o pouco dinheiro que tinha para começar essa loja. Pensava em ser rico algum dia para ir a Meca. Passei a ganhar dinheiro, mas não podia deixar ninguém cuidando dos cristais, porque os cristais são coisas delicadas. Ao mesmo tempo, via passar de frente à minha loja muitas pessoas que seguiam na direção de Meca. Havia alguns peregrinos ricos que iam com um séquito de criados e de camelos, mas a maior parte das pessoas era muito mais pobre do que eu era. Todas iam e voltavam contentes e colocavam na porta de suas casas os símbolos da peregrinação. Uma delas, um sapateiro que vivia de remendar as botas alheias, me disse que havia caminhado quase um ano pelo deserto, mas que ficava sempre mais cansado quando tinha que caminhar alguns quarteirões em Tanger para comprar couro. Por que não vai a Meca agora? Perguntou o rapaz. Porque Meca é o que me mantém vivo. É o que me faz aguentar todos esses dias iguais, esses vasos calados nas prateleiras, o almoço e o jantar naquele restaurante horrível. Tenho medo de realizar meu sonho e depois não ter mais motivos para continuar vivo. Você sonha com ovelhas e com pirâmides? É diferente de mim, porque deseja realizar seus sonhos. Eu quero apenas sonhar com Meca. Já imaginei milhares de vezes a travessia do deserto, minha chegada na praça onde está a pedra sagrada, as 7 voltas que devo dar em torno dela antes de tocá-la. Já imaginei quais pessoas estarão do meu lado, na minha frente, e as conversas e orações que compartilharemos juntos. Mas tenho medo que seja uma grande decepção, então prefiro apenas sonhar. Nesse dia, o mercador deu permissão ao rapaz para construir a estante. Nem todos podem ver os sonhos da mesma maneira. Mais 2 meses se passaram e a estante trouxe muitos fregueses à loja dos cristais. O rapaz calculou que se trabalhasse mais 6 meses, poderia voltar à Espanha e comprar 60 ovelhas e mais 60 ovelhas. Em menos de um ano, ele teria duplicado seu rebanho e ia poder negociar com os árabes, porque já conseguia falar aquela língua estranha. Depois daquela manhã no mercado, ele não havia mais utilizado o Urim e o Tumim, porque o Egito passou a ser apenas um sonho tão distante para ele como era a cidade de Meca para o mercador. Entretanto, o rapaz agora estava contente com seu trabalho e pensava a todo momento no dia que iria desembarcar em Tarifa como um vencedor. Lembre-se de saber sempre o que quer, havia-lhe falado o rei. O rapaz sabia e estava trabalhando para isso. Talvez seu tesouro tivesse sido chegar àquela terra estranha, encontrar uma assaltante e dobrar o número de seu rebanho sem ter gasto um centavo sequer. Estava orgulhoso de si mesmo. Havia aprendido coisas importantes, como o comércio de cristais, linguagem sem palavras e os sinais. Uma tarde, vi um homem no alto da ladeira reclamando que era impossível encontrar um lugar decente para beber alguma coisa depois de toda a subida. O rapaz já conhecia a linguagem dos sinais e chamou o velho para conversar. Vamos vender chá para as pessoas que sobem a ladeira, disse ele. Muitas pessoas vendem chá aqui, reclamou o mercador. Podemos vender chá em vasos de cristal. Assim as pessoas vão gostar do chá e vão querer comprar os cristais, porque o que mais seduz os homens é a beleza. O mercador olhou para o rapaz durante algum tempo. Não respondeu nada, mas naquela tarde, depois de fazer suas orações e fechar a loja,
sentou-se na calçada com ele e convidou-o a fumar narguilé, aquele estranho cachimbo que os árabes usavam. "O que você está procurando?" perguntou o velho mercador de cristais. "Já lhe disse, preciso comprar de volta as ovelhas e para isso é necessário dinheiro." O velho colocou algumas brasas novas no narguilé e deu uma longa tragada. "Há 30 anos tenho essa loja. Conheço o bom e o mau cristal. Conheço todos os detalhes do seu funcionamento. Estou acostumada com seu tamanho e seu movimento. Se você colocar chá em cristais, a loja irá crescer. Então eu vou ter que mudar minha maneira de vida. E isso não é bom? Estou acostumado com minha vida. Antes de você, eu pensava que havia perdido tanto tempo no mesmo lugar, enquanto meus amigos todos mudavam, quebravam ou progrediam. Isso me deixava com uma imensa tristeza. Agora eu sei que não era bem assim. A loja tem o exato tamanho que eu sempre quis que ela tivesse. Não quero mudar, porque não sei como mudar. Já estou muito acostumado comigo mesmo." O rapaz não sabia o que dizer. O velho então continuou: "Você foi uma bênção para mim. E hoje estou entendendo uma coisa. Toda bênção que não é aceita transforma-se numa maldição. Eu não quero mais da vida. E você está me forçando a ver riquezas e horizontes que eu nunca conheci. Agora que os conheço e que conheço minhas possibilidades imensas, vou me sentir pior do que me sentia antes, porque sei que posso ter tudo e não quero." Ainda bem que eu não disse nada ao pipoqueiro, pensou o rapaz. Continuaram fumando narguilé por algum tempo, enquanto o sol se escondia. Estavam conversando em árabe e o rapaz estava satisfeito consigo mesmo porque falava árabe. Houve uma época em que ele achou que as ovelhas podiam ensinar tudo sobre o mundo, mas as ovelhas não sabiam ensinar árabe. "Devem ter outras coisas no mundo que as ovelhas não sabem ensinar", pensou o rapaz, enquanto olhava o mercador em silêncio. "Porque elas só estão em busca de água e comida. Acho que não são elas que ensinam, eu é que aprendo." "Maktub", disse finalmente o mercador. "O que é isso?" "Você precisaria ter nascido árabe para compreender", respondeu ele. Mas a tradução seria algo como "está escrito." E enquanto apagava as brasas do narguilé, disse que o rapaz podia começar a vender chá nos vasos. Às vezes é impossível deter o rio da vida. Os homens subiam a ladeira e ficavam cansados. Então, lá no seu topo havia uma loja de belos cristais com chá de menta refrescante. Os homens entravam para beber o chá, que era servido em lindos vasos de cristais. "Jamais minha mulher pensou nisso", lembrava um, e comprava alguns cristais, porque ia ter visitas naquela noite. Seus convidados ficariam impressionados com a riqueza das taças. Outro homem passou a garantir que o chá era sempre mais gostoso quando servido em recipientes de cristal, pois conservavam melhor o aroma. O terceiro disse ainda que era tradição no Oriente utilizar vasos de cristal junto com o chá, por causa dos seus poderes mágicos. Em pouco tempo, a novidade se espalhou e muitas pessoas passaram a subir até o topo da ladeira para conhecer a loja que estava fazendo algo de novo num comércio tão antigo. Outras lojas de chá em copos de cristal foram abertas, mas não ficavam em cima de uma ladeira, por isso estavam sempre vazias. Em pouco tempo, o mercador teve que contratar mais 2 empregados. Passou a importar, junto com os cristais, quantidades enormes de chá que eram diariamente consumidas pelos homens e mulheres com sede de coisas novas. E assim transcorreram 6 meses.
O rapaz acordou antes do sol nascer. Tinham-se passado 11 meses e 9 dias desde que ele havia pisado pela primeira vez no continente africano. Vestiu sua roupa árabe de linho branco, comprada especialmente para aquele dia. Colocou o lenço na cabeça, fixo por um anel feito de pele de camelo. Calçou as sandálias novas e desceu, sem fazer qualquer ruído. A cidade ainda dormia. Ele fez um sanduíche de gergelim e bebeu chá quente no vaso de cristal. Depois sentou-se na soleira da porta, fumando sozinho o narguilé. Fumou em silêncio, sem pensar em nada, escutando apenas o ruído sempre constante do vento que soprava, trazendo o cheiro do deserto. Depois que acabou de fumar, enfiou a mão num dos bolsos do traje e ficou alguns instantes contemplando o que havia tirado lá de dentro. Havia um grande maço de dinheiro, o suficiente para comprar 120 ovelhas, uma passagem de volta e uma licença de comércio entre seu país e o país onde estava. Esperou pacientemente que o velho acordasse e abrisse a loja. Os dois, então, foram juntos tomar mais um chá. Vou embora hoje, disse o rapaz. Tenho dinheiro para comprar minhas ovelhas. Você tem dinheiro para ir a Meca? O velho não disse nada. Peço sua bênção, insistiu o rapaz. Você me ajudou. O velho continuou a preparar o chá em silêncio. Depois de um certo tempo, porém, virou-se para o rapaz. Tenho orgulho de você, disse. Você trouxe alma para minha loja de cristais, mas sabe que eu não vou a Meca. Como sabe que não voltará a comprar ovelhas? Quem disse isso? Perguntou o rapaz assustado. Maktub, disse simplesmente o velho mercador de cristais e o abraçou. O rapaz foi até seu quarto e juntou tudo o que tinha, 3 sacolas cheias. Quando já estava saindo, notou que num canto do quarto havia seu velho alforje de pastor. Estava todo amassado e ele quase nem se lembrava mais dele. Lá dentro estava ainda o mesmo livro e o casaco. Quando ele tirou o casaco, pensando em dar de presente para um rapaz na rua, as 2 pedras rolaram pelo chão, o Urim e o Tumim. O rapaz então se lembrou do velho rei e ficou surpreso por perceber há quanto tempo não pensava mais nisso. Durante 1 ano havia trabalhado sem parar, pensando apenas em conseguir dinheiro para não voltar de cabeça baixa para a Espanha. Nunca desista dos seus sonhos, havia falado o velho rei. Siga os sinais. O rapaz pegou o Urim e o Tumim no chão e teve novamente aquela estranha sensação de que o rei estava perto. Trabalhara duro durante 1 ano e os sinais indicavam que agora era o momento de partir. Vou voltar exatamente a ser o que era antes, pensou o rapaz. E as ovelhas não me ensinaram a falar árabe. As ovelhas, entretanto, tinham ensinado uma coisa muito mais importante, que havia uma linguagem no mundo que todos compreendiam e que o rapaz tinha utilizado durante todo aquele tempo para fazer a loja progredir. Era a linguagem do entusiasmo, das coisas feitas com amor e com vontade, em busca de algo que se desejava ou em que se acreditava. Tânger já não era mais uma cidade estranha e ele sentiu que, da mesma maneira que tinha conquistado aquele lugar, poderia conquistar o mundo. Quando você deseja uma coisa, todo o universo conspira para que possa realizá-la, havia falado o velho rei. Mas o velho rei não falara de assaltos, de desertos imensos, de pessoas que conhecem os seus sonhos, mas não desejam realizá-los. O velho rei não havia falado que as pirâmides eram apenas um monte de pedras e qualquer um podia fazer um monte de pedras em seu quintal. E tinha se esquecido de dizer que,
Quando se tem dinheiro para comprar um rebanho maior do que o que possuía, deve-se comprar esse rebanho. O rapaz pegou seu alforje e juntou-o com seus outros sacos. Desceu as escadas. O velho estava atendendo um casal estrangeiro, enquanto 2 outros fregueses estavam pela loja, tomando chá em vasos de cristal. Era um bom movimento para aquela hora da manhã. Do lugar de onde estava, notou pela primeira vez que o cabelo do mercador lembrava muito o cabelo do velho rei. Lembrou-se do sorriso do doceiro no primeiro dia em Tanger, quando não tinha para onde ir nem o que comer. Também aquele sorriso lembrava o velho rei. Como se ele tivesse passado por aqui e deixado uma marca, pensou, e cada pessoa não tivesse já conhecido esse rei em algum momento de suas existências. Afinal de contas, ele disse que sempre apareceria para quem vive sua lenda pessoal. Saiu sem se despedir do mercador de cristais. Não queria chorar porque as pessoas podiam ver, mas ia ter saudade de todo aquele tempo e de todas as coisas boas que havia aprendido. Estava mais confiante em si e tinha vontade de conquistar o mundo, mas estou indo para os campos que já conheço, conduzir de novo as ovelhas. Eu não estava mais contente com sua decisão. Tinha trabalhado e não estava mais contente com sua decisão. Tinha trabalhado o ano inteiro para realizar um sonho e este sonho a cada minuto ia perdendo a importância. Talvez porque não fosse seu sonho. Quem sabe é melhor ser como o mercador de cristais, nunca ir a Meca e viver da vontade de conhecê-la. Mas estava segurando o Urim e o Tumim nas mãos, e essas pedras lhe traziam a força e a vontade do velho rei. Por uma coincidência, ou um sinal, pensou o rapaz, ele chegou ao bar onde havia entrado no primeiro dia. Não havia mais o ladrão e o dono lhe trouxe uma xícara de chá. Sempre poderei voltar a ser pastor, pensou o rapaz. Aprendi a cuidar das ovelhas e nunca mais me esquecerei de como elas são. Mas talvez não tenha outra oportunidade de chegar até as pirâmides do Egito. O velho tinha um peitoral de ouro e sabia minha história. Era um rei de verdade, um rei sábio. Estava apenas a 2 horas de barco das planícies de Andaluzia, mas havia um deserto inteiro entre ele e as pirâmides. O rapaz percebeu, talvez, esta maneira de pensar a mesma situação. Na verdade, ele estava 2 horas mais perto do seu tesouro. Mesmo que para caminhar essas 2 horas tivesse demorado quase o ano inteiro. Sei porque quero voltar para minhas ovelhas. Eu já conheço as ovelhas, não dão muito trabalho e podem ser amadas. Não sei se o deserto pode ser amado, mas é o deserto que esconde o meu tesouro. Se eu não conseguir encontrá-lo, poderei sempre voltar para casa. Mas de repente a vida me deu dinheiro suficiente e eu tenho todo o tempo que preciso. Por que não? Senti uma alegria imensa naquele momento. Sempre podia voltar a ser pastor de ovelhas. Sempre podia voltar a ser vendedor de cristais. Talvez o mundo tivesse muitos outros tesouros escondidos, mas ele havia tido um sonho repetido e encontrado um rei. Não acontecia com qualquer pessoa. Estava contente quando saiu do bar. Havia se lembrado que um dos fornecedores do mercador trazia os cristais em caravanas que cruzavam o deserto. Manteve o Urim e o Tumim nas mãos por causa daquelas 2 pedras e estava de volta ao caminho do seu tesouro. Sempre estou perto dos que vivem a lenda pessoal, dissera o velho rei. Não custava nada ir até o armazém, saber se as pirâmides eram de fato muito longe. O inglês estava sentado numa construção cheirando a animais, suor e poeira. Não podia chamar aquilo de armazém, era apenas um curral.
toda a minha vida para ter que passar por um lugar como este, pensou enquanto folheava distraído uma revista de química. 10 anos de estudo me conduzem a um curral. Mas era preciso seguir adiante, tinha que acreditar em sinais. Toda a sua vida, todos os seus estudos foram em busca da linguagem única que o universo falava. Primeiro, havia se interessado por Esperanto, depois por religiões e finalmente por alquimia. Sabia falar Esperanto, entendia perfeitamente as diversas religiões, mas ainda não era uma alquimista. Tinha conseguido decifrar coisas importantes, é verdade, mas suas pesquisas chegaram a um ponto onde não conseguia progredir mais. Tinha tentado em vão entrar em contato com um alquimista, mas os alquimistas eram pessoas estranhas que só pensavam neles mesmos e quase sempre recusavam uma ajuda. Quem sabe não haviam descoberto o segredo da grande obra, chamada de A Pedra Filosofal, e por isso se fechavam no silêncio. Já havia gasto parte da fortuna que seu pai lhe deixara, buscando inutilmente a Pedra Filosofal. Tinha frequentado as melhores bibliotecas do mundo e comprado os livros mais importantes e mais raros sobre alquimia. Num deles, descobriu que há muitos anos atrás, um famoso alquimista árabe havia visitado a Europa. Diziam que ele tinha mais de 200 anos, que havia descoberto a pedra filosofal e o elixir da longa vida. O inglês ficou impressionado com a história, mas tudo não teria passado de mais uma lenda se um amigo seu, voltando de uma expedição arqueológica no deserto, não lhe tivesse contado sobre um árabe que tinha poderes excepcionais. Mora no oásis de Al-Faion, disse seu amigo, e as pessoas contam que tem 200 anos e que é capaz de transformar qualquer metal em ouro. O inglês não coube em si de tanta excitação. Imediatamente cancelou todos os seus compromissos, juntou os livros mais importantes e agora estava ali naquele armazém, parecido com um curral, enquanto lá fora uma imensa caravana se preparava para cruzar o Saara. A caravana passava por Al-Faion. Tenho que conhecer esse maldito alquimista, pensou o inglês, e o cheiro dos animais tornou-se um pouco mais tolerável. Um jovem árabe também, carregado de malas, entrou no lugar onde o inglês estava e o cumprimentou. Aonde vai? Perguntou o jovem árabe. Para o deserto, respondeu o inglês e voltou para sua leitura. Não queria conversar agora. Precisava recordar tudo que havia aprendido em 10 anos, pois o alquimista deveria submetê-lo a alguma espécie de prova. O jovem árabe tirou um livro e começou a ler. O livro estava escrito em espanhol. Ainda bem, pensou em inglês. Sabia falar espanhol melhor que árabe. E se esse rapaz fosse até Al-Faium, ia ter alguém para conversar quando não estivesse ocupado com coisas importantes. Que coisa engraçada, pensou o rapaz enquanto tentava mais uma vez ler a cena do enterro que iniciava o livro. Faz quase 2 anos que comecei a ler e não consigo passar dessas páginas. Mesmo sem um rei para interrompê-lo, ele não conseguia se concentrar. Ainda estava em dúvida quanto à sua decisão, mas estava percebendo uma coisa importante. As decisões eram apenas o começo de alguma coisa. Quando alguém tomava uma decisão, na verdade estava mergulhando numa correnteza poderosa que levava a pessoa para um lugar que jamais havia sonhado na hora de decidir. Quando resolvi ir em busca do meu tesouro, nunca imaginei trabalhar numa loja de cristais, pensou o rapaz, para confirmar seu raciocínio. Da mesma maneira, essa caravana pode ser uma decisão minha, mas seu percurso será sempre um mistério. Na sua frente havia um europeu também,
lendo um livro. O europeu era antipático e tinha olhado com desprezo quando ele entrou. Podiam até ter se tornado bons amigos, mas o europeu havia interrompido a conversa. O rapaz fechou o livro. Não queria fazer nada que o deixasse parecido com aquele europeu. Tirou o urim e o tumim do bolso e começou a brincar com eles. O estrangeiro deu um grito. Um urim e um tumim! O rapaz, mais que depressa, guardou as pedras no bolso. Não estão à venda, disse. Não valem muito, disse o inglês. São cristais de rocha, nada mais. Há milhões de cristais de rocha na terra, mas para quem entende, estes são urim e tumim. Não sabia que eles existiam nessa parte do mundo. Foi o presente de um rei, disse o rapaz. O estrangeiro ficou mudo. Depois enfiou a mão no bolso e retirou tremendo 2 pedras iguais. Você falou em um rei? Disse. E você não acredita que os reis conversem com pastores? Disse o rapaz, dessa vez querendo encerrar a conversa. Ao contrário, os pastores foram os primeiros a reconhecer um rei que o resto do mundo recusou a reconhecer. Por isso é muito provável que os reis conversem com pastores. E completou com medo que o rapaz não estivesse entendendo. Está na Bíblia, no mesmo livro que me ensinou a fazer esse urim e esse tumim. Essas pedras eram uma única forma de adivinhação permitida por Deus. Os sacerdotes a carregavam num peitoral de ouro. O rapaz ficou contente de estar naquele armazém. Talvez isso seja um sinal, disse o inglês, como quem pensa alto. Quem lhe falou em sinais? O interesse do rapaz crescia a cada momento. Tudo na vida são sinais, disse o inglês, desta vez fechando a revista que estava lendo. O universo é feito por uma língua que todo mundo entende, mas que já se esqueceu. Estou procurando essa linguagem universal, além de outras coisas. Por isso estou aqui, porque tenho que encontrar um homem que conhece essa linguagem universal, um alquimista. A conversa foi interrompida pelo chefe do armazém. Vocês estão com sorte, disse o árabe gordo. Sai hoje à tarde uma caravana para Al-Faion. Mas eu vou ao Egito, disse o rapaz. Al-Faion é no Egito, disse o dono. Que tipo de árabe você é? O rapaz disse que era espanhol. O inglês ficou satisfeito. Mesmo vestido como árabe, o rapaz pelo menos era europeu. Ele chama de sorte os sinais, disse o inglês depois que o gordo árabe saiu. Se eu pudesse, escreveria uma gigantesca enciclopédia sobre as palavras sorte e coincidência. E com essas palavras que se escreve a linguagem universal, com as palavras sorte e coincidência. Depois comentou com o rapaz que não havia sido coincidência encontrá-lo com o urim e o tumim na mão. Perguntou se ele também estava indo em busca do alquimista. Estou indo em busca de um tesouro, disse o rapaz, e arrependeu-se imediatamente. Mas o inglês pareceu não dar importância. De certa forma, eu também estou, disse. E nem sei o que quer dizer alquimia, completou o rapaz, quando o dono do armazém começou a chamá-los para fora. Eu sou o líder da caravana, disse um senhor de barba longa e olhos escuros. Tenho o poder de vida e de morte sobre cada pessoa que carrego, porque o deserto é uma mulher caprichosa e às vezes deixa os homens loucos. Haviam quase 200 pessoas e o dobro de animais. Eram camelos, cavalos, burros, aves. O inglês tinha várias malas cheias de livros. Haviam mulheres, crianças e vários homens com espadas na cintura e longas espingardas no bolso. Um imenso burburinho enchia o local e o líder teve que repetir várias vezes suas palavras para que todos entendessem. Há vários homens e deuses diferentes no coração desses homens. Mas meu único Deus é Alá. E
por ele eu juro que farei o possível e o melhor para vencer mais uma vez o deserto. Agora quero que cada um de vocês jure pelo Deus que acredita no fundo do seu coração, de que irá me obedecer em qualquer circunstância. No deserto, a desobediência significa a morte. Um murmúrio correu baixo por todas as pessoas. Estavam jurando em voz baixa diante de seu Deus. O rapaz jurou por Jesus Cristo. O inglês ficou em silêncio. O murmúrio se estendeu um tempo maior do que uma simples jura. As pessoas também estavam pedindo proteção aos céus. Ouviu-se um longo toque de clarim e cada um montou em seu animal. O rapaz e o inglês haviam comprado camelos e subiram com uma certa dificuldade. O rapaz ficou com pena do camelo do inglês. Estava carregado com as pesadas sacolas de livro. Não existem coincidências, disse o inglês, tentando continuar a conversa que haviam iniciado no armazém. Foi um amigo que me trouxe aqui, porque conhecia um árabe que... Mas a caravana começou a andar e ficou impossível escutar o que o inglês estava dizendo. Entretanto, o rapaz sabia exatamente do que se tratava. A cadeia misteriosa que vai unindo uma coisa com a outra, que o tinha levado a ser pastor e ter o mesmo sonho e estar numa cidade perto da África e encontrar na praça um rei e ser roubado para conhecer um mercador de cristais. E quanto mais se chega perto do sonho, mais a lenda pessoal vai se tornando a verdadeira razão de viver, pensou o rapaz. A caravana começou a seguir em direção ao poente.